Graças e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Nós faremos a leitura no capítulo 5. Efésios, capítulo 5, nós vamos fazer a leitura somente de 2 versículos, os versículos 1 e 2. Diz assim o texto bíblico: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos orar? Pai Santo, bendito, Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te rendemos e te glorificamos, bendizemos o teu santo nome. Reconhecemos, Senhor, a sua grandeza e poder, reconhecemos, meu Deus, também sua graça e misericórdia. Nesse momento, Senhor, teu povo aqui reunido, com a tua palavra aberta, te roga humildemente, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Pela nossa própria capacidade, nós não temos condições de enxergar a tua graça e o seu amor. Mas tu, meu Deus, és Deus gracioso, que fala com o seu povo e o orienta. Por isso, Senhor, dá-nos a graça de hoje à noite ouvirmos a sua voz. No nome santo de Jesus Cristo que te rogamos. Amém. Se tem uma coisa gostosa dentro da paternidade, dentro da vida em família, é ver os filhos crescendo e acompanhar e aproveitar-se de cada uma das fases deles. Os filhos são muito interessantes, porque eles tentam de alguma forma reproduzir os pais, e eles imitam os pais. Então tem aqueles momentos de fofura na vida dos pais que a gente se encanta. É aquele momento quando você chega em casa e de repente o seu filho vem até você com aquele sapato 40 nos pés, de fralda, com a gravata no pescoço. Ou vem com um colar no pescoço, melado de batom da cabeça aos pés, num salto alto. Eles nos imitam em todas as coisas. Quem a esposa, a mulher que não perdeu para o filho um batom, não sabe o que é ter filho. Porque as meninas gastam o batom todo na cara. Elas vão lá e se ajeitam. Elas vão para o cabelo e se penteiam feito a mãe. Eles nos imitam em tudo. Esse é o nosso problema. Eles também nos imitam em nossos erros. E aí é complicado, porque a gente finda vendo os nossos pecados no que eles fazem. E a gente finda tentando repreendê-los quando eles fazem exatamente as mesmas coisas que a gente faz. Eles ficam fingindo que estão pendurados no telefone quando os pais ficam pendurados no telefone. Eles fingem dirigir de forma agressiva quando a gente dirige de forma agressiva. Eles nos imitam em tudo. E essa imitação não fica na primeira e segunda infância, essa imitação continua. O adolescente nada mais é do que a imagem e semelhança do pai não amadurecido. Os nossos pecados ficam muito mais claros, nossa ignorância fica muito mais clara na frente deles, os nossos erros e falhas ficam muito mais claros na forma de agir deles. Isso é que nos assusta mais, porque a gente fica vendo quem nós éramos, o que nós fazíamos quando éramos adolescentes do mesmo jeito. E assim continua. Mais tarde, quando temos filhos, ou pelo menos quando estamos planejando, a gente fica pensando, não, eu nunca vou fazer que nem meu pai, eu vou fazer muito diferente deles. Quando vê a criação que você está dando para os seus filhos, você descobre que está fazendo justamente as mesmas coisas que seus pais faziam. Até os mesmos erros você está repetindo, as mesmas palavras, não me faça ir até aí que eu te bato. As mesmas expressões do tipo, coma até no final, você tem que comer tudo. Tudo do mesmo jeito, a gente repete tudo.
filhos imitam seus pais. Imitam os seus pais nas coisas boas, imitam os seus pais nas coisas ruins. Nós temos um pai que não tem coisas ruins a serem imitadas. Nós temos um pai que deveria ser completamente imitado. É sobre isso que o apóstolo Paulo vai tratar no texto que nós acabamos de ler. A carta de Paulo aos Efésios, nós já falamos sobre isso, é um tratado de eclesiologia. Ele vai falar sobre a igreja, não necessariamente sobre a funcionalidade da igreja, mas ele trata sobre o aspecto teológico, o arcabouço doutrinário que envolve o conhecimento do que seja uma igreja. Então ele vai falar de todos os aspectos que envolvem uma igreja, mas dando sempre um aparato bíblico teológico para todos esses eventos. E como pano de fundo geral para a existência dessa igreja, ele apresenta Jesus Cristo, de forma que a igreja só possui identidade porque Cristo dá identidade a ela. Tudo que existe com relação à igreja de Cristo está relacionado à pessoa de Jesus Cristo. É a obra de Jesus Cristo que a gera, é a forma como Cristo se move que ela se move, são os planos de Cristo que ela executa, é a cabeça da igreja. De forma que o apóstolo Paulo possa nos mostrar de como, de forma muito especial, Deus em Cristo move essa igreja, conduz essa igreja por meio da pessoa dele, onde Cristo é a base, é o fundamento de toda a igreja, de todo o conhecimento que a igreja tem, de todo o trabalho que a igreja pode executar. Então, eclesiologia e cristologia na carta aos Efésios estão tão conectados, estão tão unidos, de forma que não dá para separar uma obra da outra. Não dá para separar a obra de Cristo da obra da igreja. Uma coisa está entrelaçada, de forma que a obra da igreja é também a obra de Cristo. E Paulo vem discorrendo sobre isso, em especial, ele vinha discorrendo, mostrando como há uma necessidade da igreja ter um comportamento adequado conforme Cristo. E ele terminou o capítulo passado, o capítulo número 4, falando sobre a necessidade que nós temos de praticarmos as coisas certas, abandonando as coisas erradas. Ele colocou isso quando disse que quem furtava, não furte mais, irai-vos e não pequeis, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e por fim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Mas não somente isso, ele diz, ao invés de amargura, cólera, ira e gritaria, o que é que nós temos que ter? Sermos benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros. Esse princípio de perdoando-nos uns aos outros, assim como Deus nos perdoou, é o que vai nortear o capítulo número 5, versículos de número 1 e 2. É por isso que a palavra que aparece aí é sede, pois. O grande norteador aqui é Cristo nos perdoou, Deus nos perdoou em Cristo. Nós somos perdoados. Esse é o fator que deve nos nortear ao perdão também. Perdoai-vos uns aos outros, porque Deus nos perdoou em Cristo. Esse padrão agora é o que nos leva aos versículos 1 e 2. Paulo diz, nós fomos perdoados em Cristo, então existe algo a ser feito, existe algo a ser norteado também no dia a dia da vida do povo de Deus. Esse perdão que foi livre, que foi generoso, que foi profundo, que foi espontâneo, ele agora nos impulsiona a andar muito mais do que a simplesmente perdoar os outros. Parece que o apóstolo Paulo diz, tem alguma coisa muito maior que é necessário ser feito no que diz respeito ao ato de como responder a esse perdão que Deus nos deu. E a forma como ele coloca é amar. Amar é a resposta que ele espera que a igreja dê ao perdão. É amor que a igreja manifesta como resposta ao perdão. Dessa maneira ele vai expressar e falar sobre como a igreja deve amar. Mas é impressionante porque o princípio que ele usa para amor é o princípio da imitação. Daí então, aqui no capítulo 5, versículos 1 e 2, ele diz, sede imitadores, porque Deus vos perdoou, vocês devem ser imitadores. Ele conclama a igreja agora a trabalhar o aspecto de filhos imitando os seus pais. E é impressionante porque enquanto Paulo fala sobre amor, que é um princípio ético, um princípio moral, ele estabelece isso com base no princípio teológico, em Deus.
É em Deus que todos esses aspectos se unem. É por isso que em poucos versículos Paulo trouxe a trindade inteira. Por exemplo, ele falou do Espírito de Deus no versículo 30, dizendo que nós não deveríamos entristecê-lo. Pelo contrário, nós somos selados por eles para o dia da redenção, e por isso mesmo nosso comportamento muda. Mas aqui, só nos versículos 1 e 2, ele vai citar o Pai e vai citar também o Filho. Toda a trindade como um fator motivacional para uma vida de amor. E por isso mesmo ele diz, vocês por conta disso têm que ser imitadores de Deus. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos rapidamente, sobre o fato de nós termos a necessidade de sermos imitadores de Deus. É isso que o texto nos desafia, sermos imitadores de Deus. E o texto vai nos dar pelo menos dois aspectos no que diz respeito a essa imitação que nós devemos ter para com Deus. Em primeiro lugar, nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados de Deus. Versículo de número 1. O apóstolo Paulo começa então agora nos exortando ao amor. É esse o princípio. Ele exorta o amor e a caridade cristã, ao comportamento em relação aos outros. Esse padrão do perdão, ele diz, vocês devem fazer isso obedecendo ao Senhor, imitando ao Senhor. Vez ou outra nas Escrituras você vai encontrar Jesus e os apóstolos incitando uns aos outros a serem imitadores de Deus. Todos devem imitar ao Senhor. E nesse princípio da imitação ao Senhor, de repente nós descobrimos que isso não é tão simples como parece, que isso é um pouco mais complicado. E aí parece que de repente nós somos levados a nos juntar como o amigo de Jó, Zofá, que disse, não é possível conhecer a Deus. Ele disse lá, descobrirás tu os segredos de Deus, chegarás tu à perfeição do Todo-Poderoso, é mais alto do que os céus que farás, é mais profundo que o Seol, como conhecerás? A ideia é, como é que a gente vai conhecer um Deus tão grande e tão profundo, que quando Isaías contempla, sentado no seu alto e sublime trono, com serafins o rodeando e clamando como por sua santidade, ele cai com o rosto no chão e diz, ai de mim, porque eu sou pecador. Não só ele, nós vemos também João fazendo a mesma coisa lá em Apocalipse, caindo na presença desse Deus Todo-Poderoso, ou como disse Pedro diante de Jesus, quando se reconheceu pecador e viu o tamanho da santidade de Jesus, quando ele disse, aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem como o Senhor. Como é que nós vamos imitar alguém tão grandioso? Como é que nós vamos imitar alguém tão poderoso, se até para conhecê-lo é complicado? Eu preciso entender que a imitação que ele coloca aqui de Deus, assim como Jesus e os apóstolos colocam, ele não está falando de que nós devemos imitar a Deus em todo o seu aspecto da divindade, porque não é possível. Não é possível imitar a Deus em todas as suas qualidades, porque todas as suas qualidades são perfeitas. Não é possível imitar a Deus em sua força, em seu poder, porque nós não o possuímos. Não é possível imitar a Deus em todos os seus feitos, porque, por exemplo, mesmo que a gente morra por alguém, nós não somos capazes de salvar essa pessoa do inferno. Nós não temos como executar a mesma obra de Jesus Cristo. Mas existe uma faceta de imitação que é possível a nós exercer. É o fato de que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos um padrão moral e ético a executar. É por isso que Paulo começa agora dizendo, sede, pois, imitadores de Deus. Mas é possível ser imitador de Deus de forma distorcida. O que nós vimos, por exemplo, na década de 80, foi uma coisa muito parecida com isso. Se criou um livro, e a partir do livro, uma pulseirinha, que todo mundo botava no braço, e na pulseirinha estava escrito, em seus passos, o que faria Jesus. Todo mundo tinha essa pulseirinha, e andava para cima e para baixo com essa pulseirinha. E quando tinha uma situação um pouco complicada, a pessoa olhava para a pulseirinha e imaginava o que Jesus faria naquela situação, e tentava se comportar com base nesse padrão. Eu preciso entender que a imitação de Deus em Cristo não é com base na minha imaginação, não é com base no que eu penso, no que eu acho que as coisas devem ser, mas na forma como Ele se apresenta a nós, de forma que eu tenho que me esforçar para ser imitador de Deus, na forma como Cristo apresentou isso a nós.
apresentou a maneira correta de nós enxergarmos a Deus na Escritura Sagrada. Então a imitação que nós temos que fazer de Deus, não é do que eu imagino que Deus seja, mas é do que Deus realmente é. Por isso é possível imitar a Deus, e por isso é necessário imitar a Deus como Ele realmente é, e não na maneira como eu acho que Ele se comportaria. Por conta disso, então, Ele coloca um fator muito interessante. Ele diz: vocês são meus filhos. Esse padrão é bonito, porque Deus repete isso no Antigo Testamento. O princípio da imitação por causa da familiaridade. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Esse princípio da imitação é muito forte. Ele chega agora e diz: sede imitadores de Deus como filhos. Essa imitação não é uma mímica externa. Essa imitação não é uma coisa formal, como um ator faria. Essa não é uma imitação de atuação. Eu preciso entender isso, porque é muito fácil imitar um crente. É muito fácil parecer um crente. Se não fosse assim, não teria tanto bandido lá no presídio, fingindo que é crente para ganhar algumas vantagens. Se não fosse assim, não tinha tanta gente com falcatruas se metendo no meio dos crentes para tirar alguma vantagem. É possível. Se não fosse assim, nós não teríamos o joio no meio do trigo. É possível imitar de forma teatral a Cristo. Mas ele não está falando em imitar a Cristo de maneira teatral, como faz, por exemplo, uns comediantes quando imitam os personagens da política, por exemplo. Fazem a voz igualzinho, não sei porque todo brasileiro acha que sabe imitar Lula falando. Mas tudo bem. Ficam lá, imitam os políticos, fazem os trejeitos. É igualzinho. Já notou? Tem uns que você faz tão perfeito que você nem nota a diferença de um para o outro. Ele não está falando que você deve imitar ao Senhor como um comediante, como um artista imita um personagem. Ele está dizendo: imitem ao Senhor como um filho imita o pai. A maneira que um filho imita o pai é completamente diferente da maneira teatral. Porque o filho se torna, absorve os conceitos de um pai. Ele absorve os princípios, ele absorve a forma, de tal maneira que ele não consegue se desvencilhar dessa forma. Quando você sai da sua terra e vai para uma terra vizinha, quando você sai do lugar de onde você nasceu e vai para um outro estado, para uma outra região, é um negócio complicado. A adaptação, ela é complicada, mesmo que seja dentro do próprio país. Eu saí do sertão da Paraíba e vim para o Agreste de Pernambuco. Sofri feito o sovaco de aleijado. Apanhei mais do que mala véia para tirar mofo. Foi complicado o negócio. Comida era diferente. Mungunzé é doce, não se come com galinha, não tinha rubacão, o negócio era estranho para mim. A comida não tinha nem nata de leite para botar no feijão, o arroz era sempre arroz branco. Que coisa estranha. A comida já foi um problema para mim quando eu cheguei. Eu tive que me adaptar a comer essa comida que o povo daqui come. E o almoço, o café da manhã daqui é um negócio bem grande. Para mim era só um pouco manteiga, estava resolvido. É diferente. Mas as palavras eram diferentes. Então, por vezes, eu me coloquei falando algumas expressões e o povo ficando chateado. Digo: por que você está chateado? Porque aqui é palavrão. Digo: como é que pode? De onde eu venho isso não é palavrão, mas aqui é. Então, tá bom, vamos melhorar a linguagem. Me enfiei dentro da cultura pernambucana, ganhei um vice. Que tudo que eu falo agora é vice. Aí é um problema agora para mim. Porque quando eu estou aqui, todo mundo diz: você é paraibano, olha o jeito que você fala, olha o sotaque, é paraibano. Aí eu não sou pernambucano. Quando eu chego na Paraíba, primeira coisa que meu vizinho chega e diz: chegou um pernambucano aí, né? De lá de casa eu vi os vice. Eu misturei os dois sotaques, então eu nem sou paraibano mais, nem sou mais pernambucano. Eu sou um negócio estranho no meio. Mas eu não preciso passar muito tempo longe de casa para esquecer as coisas de lá. Mas eu não preciso nem de um dia para retomar tudo que eu aprendi lá. Josi fica mordida comigo quando eu começo a falar da Paraíba, do sertão, ou então quando eu vou para lá. Quando eu volto um paraibano autêntico.
falando do mesmo jeito que antes. Eu volto a maneira de rir, a maneira de falar, a maneira de andar, as expressões voltam todas. Eu começo de novo a me comportar da mesma maneira como eu me comportava antes, como um sertanejo. Não tem como eu me livrar disso. Quando eu chegar no céu, eu vou ser paraibano. Eu não vou ser pernambucano. Não vai dar. O vício eu não sei se eu vou manter, mas eu vou ser paraibano. Porque foi assim que eu aprendi com meus pais. Não tem jeito. Você pode fazer careta quando eu falar de munguzá salgado, mas ainda é melhor do que o munguzá doce. Não tem jeito. Mas eu ainda vou ficar louco, salivando, quando eu vir um rubacão cheio de pé de boi e queijo de coalho com nata de leite por cima. Eu ainda vou ficar agoniado com isso. Eu ainda vou ficar louco para comer aquilo. Você pode fazer a careta que você quiser. Foi assim que os meus pais ensinaram. Então note que não é uma questão de aprender como eles faziam e fingir que sou eles. É uma coisa que se tornou eu mesmo. Eu sou isso, porque meus pais eram isso. Eu não vou me livrar disso nunca. Eu para sempre vou ser um sertanejo. Eu vou ser sempre assim, porque a impressão que os meus pais deixaram em mim foram tão profundas que eu não vou conseguir largar isso. Eu não vou conseguir largar isso. Ele diz: vocês têm que ser imitadores de Deus como filhos, não como atores. Sejam imitadores de Deus como filhos. Ou seja, permitam que a imagem de Deus seja impressa em vocês de tal maneira que vocês se tornem isso. E sabe o que é mais pesado aqui no texto? É que ele não diz só, sede imitadores de Deus como filhos. Ele diz assim, sede imitadores de Deus como filhos amados. O que dá um grau ainda maior de comprometimento nessa imitação. Porque não é só uma questão de ser um filho, porque os filhos já imitam seus pais naturalmente, mas filhos que são amados, eles se empenham a imitar os seus pais ainda mais do que filhos que não são amados. Ele diz, você tem um fator a mais para te levar a ser um imitador. Deus te ama e te trata com muito amor. Esse amor que Deus tem para com você deveria ser o grande fator para te levar a ser imitador dele e imitar esse amor para com os outros também. Então notem, meus irmãos, que a forma de vida, de amar dos crentes é diferente da do mundo, porque a forma do mundo amar é de um amor próprio, mas a forma dos crentes amarem é uma expressão do amor que eles mesmos receberam. Eles receberam o amor de um pai diferenciado, de um pai que os ama há muito tempo, e os ama desde quando eles eram inimigos do Senhor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós somos filhos amados. Então é imprescindível que o amor seja a nossa marca, que o amor seja a nossa característica. Como diz lá em Cantares, que essa seja a nossa bandeira, sua bandeira sobre nós é o amor. O princípio que ele nos coloca aqui é, vocês amam, porque vocês imitam aquele que ama vocês. E vocês imitam, não de forma falseada, vocês imitam porque isso faz parte do coração de vocês. Nós imitamos a Deus como filhos de Deus. Mas em segundo lugar, nós somos imitadores de Deus como irmãos de Jesus Cristo, versículo número 2. Olha que coisa interessante. Ele parte então dizendo, Deus nos ama, nós somos filhos amados. Ele então espera que esse nosso comportamento seja adequado a de filhos amados. E ele então traz o próprio filho legítimo, primogênito dele, como a base para ser o exemplo de amor para nós. Ele não só diz que nós devemos imitar a Deus no seu amor, mas ele mostra como um filho se comporta assim.
Ele mostra e aponta para Jesus Cristo como exemplo perfeito de amor a quem nós deveríamos imitar. E como irmãos de Jesus Cristo, adotados por Deus Pai, filhos juntamente com Ele, nós temos uma imitação a cumprir agora. Nós temos uma forma de andar, uma forma de nos comportar. Ele diz: andai em amor. Andar em amor, meus irmãos, é viver a vida. É ter todos os dias os mesmos passos de amor. É ter um comportamento de amor diário, constante, não relativo, não superficial, não levado às circunstâncias, mas um amor que é expresso em cada um dos meus atos. E por isso mesmo ele diz: imitem a Deus, porque Ele é o seu Pai, Ele é a demonstração máxima do seu amor, mas imitem o seu irmão Jesus Cristo, porque Ele mostrou na prática o que é ser imitador do Pai. Andar em amor. Sabe como? Como também Cristo nos amou. Olha o padrão que ele coloca: eu devo amar os meus irmãos do mesmo jeito que Cristo nos amou, com o mesmo padrão de amor com que Cristo nos amou. Esse é o fator da imitação que ele nos coloca aqui. Ele agora diz: olhe para Jesus, veja como é que Jesus ama. A gente às vezes confunde amor na igreja com um monte de sentimentos piegas, antigos, antiquados, de gostar dos outros. A Bíblia não vai dizer que você tem que gostar de todo mundo. Esse não é o princípio. Não é ficar de cheirinho no pescoço de um, na cabeça do outro, e dar um abracinho para cá, meu irmão, isso é muito mais próximo do fingimento do que da imitação. Ele não está dizendo goste de todo mundo, porque vocês tinham irmãos, e irmãos trocavam tapa o tempo inteiro. Só não brigou com o irmão quem não teve, porque quem teve irmão já trocou uns tapas com ele, querendo ou não, trocou. Mas ele chega aqui e diz: amor não é necessariamente esse gostar o tempo todo do outro, porque tem hora que a gente não está gostando tanto assim do outro, mas é um comprometimento de uma decisão tomada em fazer o bem ao outro. Isso é por isso que vez ou outra você vai encontrar a tradução como caridade. Caridade não é dar esmola para ninguém. Caridade é, na verdade, praticar o bem a uma pessoa. Isso é amor. É por isso que Paulo diz: andai em amor, como também Cristo nos amou. Como é que eu vou amar o meu irmão, pastor? Me maltratam, eles dão facada na gente pelas costas, eles pisam no pé da gente, eles aperreiam a gente, eles azucrinam o juízo da gente, pastor. Como é que a gente vai amar os nossos irmãos assim? Ele diz: meu irmão, o amor que nós temos que manifestar tem como padrão a Cristo, e o amor dele foi um amor sacrificial. Quem te disse que amar o próximo é fácil? Quem te disse isso, mentiu. Porque amar o irmão é uma tarefa difícil, é uma tarefa complicada. Se amar filho é difícil, imagina amar os irmãos. A gente tem um sonho bonito quando é solteiro, né? Nunca vou perder a paciência com meu filho. É assim: meu filho será tratado com muito amor e carinho. Meu filho vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Eu vou amá-lo 24 horas por dia. Nunca vou perder a paciência, nunca vou xingá-lo. Não é? Coisa linda. Até o menino nascer. Quando ele, depois de 2 horas berrando no teu juízo, você querendo dormir, já dá vontade de dar uma sacudida naquele pirraia. E quando você chega no berço, que só não tem cocô nos olhos, porque ele fechou os olhos na hora que passou na cara, você olha para aquela coisinha e dá vontade de esganar. Mas o texto diz: o amor que Deus requer de nós é um amor sacrificial. Como é que Cristo nos amou? Ele diz: a si mesmo se entregou por nós. Ele morreu por nós. Ele se ofertou por nós. Mas sabe o que eu acho bonito nisso tudo?
é que é um ato voluntário de sacrifício. Não é um ato sacrificial de amor, porque eu sou obrigado a amar. Notaram isso? Eu não sou obrigado a amar, porque se eu me sinto obrigado a amar, esse amor não há nele a seriedade, não há nele o comprometimento que Deus exige de nós. Deus não se sente obrigado a nos amar. Cristo se entregou voluntariamente a nós. Esse princípio então nos lembra de que o amor que nós temos que manifestar para com o nosso próximo, em imitação a Jesus Cristo, é de que o nosso amor é sacrificial e voluntário. Eu decido me sacrificar pelo meu irmão. Eu decido amar o meu irmão em prejuízo próprio. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós, os que somos fortes, devemos abrir mão da nossa liberdade por amor aos mais fracos. Abrir mão da nossa liberdade. Abrir mão das coisas que nós poderíamos experimentar que não tem pecado nenhum. Abrir mão das coisas que Deus nos deu e que nós receberíamos com ações de graças. Mas para não prejudicar o nosso próximo, nós abrimos mão disso. Ele nos conclama a entender de que amar o nosso próximo é um ato sacrificial e voluntário, porque eu não posso ser obrigado a isso. Eu tenho que ser imitador de Deus e voluntariamente me dispor a amar o meu próximo, com prejuízo próprio. É por isso que ele usa uma expressão bem bonita aqui. Ele diz assim, Cristo a si mesmo se entregou por nós, como que? Como oferta e sacrifício. Como oferta e sacrifício. É impressionante porque de onde Paulo tirou essas duas expressões? Porque quando ele fala em oferta, ele está falando em entrega de um presente para Deus, mas quando ele fala em sacrifício, ele está falando em holocausto, ele está falando de oferta pelo pecado e uma coisa que foi completamente queimada ao Senhor. Essa expressão vai aparecer lá no livro dos Salmos. Davi vai arrastar essa expressão do Salmo, no Salmo de número 40. Ele diz assim, versículo número 6, sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Notou a mesma expressão, sacrifícios e ofertas? É a mesma expressão que Paulo traz aqui. Paulo diz, Cristo foi o verdadeiro sacrifício e a verdadeira oferta. Ele chega e diz, foi assim que Deus expressou o seu amor, porque bodes e carneiros não eram a oferta e sacrifício, Cristo foi a oferta e sacrifício. Mas se você for para o capítulo 10 de Hebreus, o autor aos Hebreus é muito mais específico ao tratar desse tema, das expressões oferta e sacrifício. Quando você chega no capítulo número 10, a partir do versículo de número 5, ele vai sacar o texto lá do Salmo 40, e vai interpretar o Salmo 40, ele diz assim, por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste, não te deleitastes com holocausto e oferta pelo pecado, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. O autor aos Hebreus chega e diz, foi na morte de Jesus Cristo que as expressões sacrifício e oferta ganharam sentido. Foi na cruz. Porque ele diz, o versículo seguinte aponta para Jesus morrendo na cruz. Qual é o padrão de amor que Deus quer que nós manifestemos por nosso irmão? É o amor da cruz. É o amor da cruz. É o amor do sacrifício e da oferta. É o amor onde Cristo se apresenta para morrer, por amor a nós, seus irmãos. Ele morre por nós. Ele morre em nosso lugar. Qual é o padrão que se manifesta de amor para com o próximo? Ele diz, é o amor sacrificial e voluntário
como Cristo exerceu na cruz do Calvário. E sabe o que é bonito? Ele diz, e Deus gostou. Deus Pai gostou. Não é um amor, o amor de Deus não é um amor sarcástico, masoquista, que se alegrou em ver seu filho morrendo, se alegrou em ver seu filho sofrendo. Não. Mas é o fato de que sua ira foi plenamente satisfeita naquele dia. E o seu amor foi plenamente manifestado a cada um de nós. É por isso que o texto termina dizendo, como aroma suave. Você não vai ver a oferta pelo pecado no Antigo Testamento sendo referida como aroma suave. Mas a de Cristo foi. O sacrifício de Cristo foi agradável a Deus, porque o ato de amor de Cristo, de entrega sacrificial e voluntária foi completa. Paulo diz, imite o seu irmão mais velho, imite a Jesus. Imite a Jesus na forma como Ele ama, porque esse é o grande fator aqui. A nossa imitação de Deus passa pela maneira como nós olhamos para Cristo, para a sua obra. Então não é do jeito que eu acho que eu devo amar o meu irmão, não é do jeito que eu gostaria de amar o meu irmão, mas é do jeito que Cristo amou os seus irmãos. O que Deus exige de nós é amar como Cristo nos amou, nem mais, nem menos. Mas isso é extremamente difícil. Isso é difícil porque você vai ter que engolir um bocado de sapo, e você tem que se tornar especialista nisso. Engolir sapo na igreja, por amor aos seus irmãos. Você vai ter que baixar um pouco essa bola. Você não é tão importante como você acha que é. Você vai ter que se colocar, se posicionar como o menor de todos os seus irmãos. E em submissão a Deus, se sujeitar a cada um deles. Você vai ter que se humilhar. E reconhecer que essa humilhação é necessária por amor ao seu irmão. Você vai ter que se fazer de um Zé Ninguém dentro da igreja para ajudar os outros, para amar o seu irmão em Cristo. Isso é sério, meus irmãos, isso é complicado também, porque se nós não amamos o nosso irmão que nós vemos, João vai nos dizer que nós não podemos dizer que amamos também a Deus. A igreja não é um lugar onde a falsidade impera. A igreja de Cristo é um lugar onde o amor é amplamente espalhado. E se não for assim, essa igreja não ama a Deus. Essa igreja não ama a Deus. Nós precisamos entender que nós somos imitadores de Deus quando imitamos o nosso Pai, quando imitamos o nosso irmão Jesus Cristo em amor. E não do jeito que eu acho que devo amar, mas da maneira concreta como Cristo nos amou. Que lições eu posso tirar para o meu dia a dia como igreja do Senhor? Como a gente diz que ama, não é? A gente proclama um amor de musiquinha. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, fingidos. Ah não, eu errei a letra. Queridos, quem te disse que amar o teu irmão é te dar um cheiro nele antes dele sair do culto? A Bíblia nos conclama a entender que amar o meu irmão é algo que deve partir de uma imitação concreta de Deus Pai. Não é uma coisa da boca para fora, não é uma expressão externa, é algo que acontece dentro de mim. Então, pastor, se eu não consigo fazer assim, então eu vou mostrar logo minha cara. Vai, meu filho, mostra a tua cara que o inferno está cheio de gente assim. Super sincero. Nós temos que imediatamente, queridos, fazer o oposto disso. Rogar a Deus que mova o nosso coração. Rogar a Deus que transforme o nosso coração, para que o nosso amor não seja fingido, mas que o nosso amor seja sincero, uma demonstração concreta ao mundo de que nós amamos realmente a Deus, e de que o amor de Deus está em nós, e que por isso mesmo nós amamos o nosso próximo. É isso que nós temos que fazer. Não é de jogar a cara na rua e dizer, eu não amo mesmo, então deixa para lá, para mim tem que se explodir. Meu irmão, essa é a atitude de Satanás. Ele não está nem aí para você, não está nem aí para o mundo, ele quer que todo mundo vá para o inferno mesmo.
Mas a atitude do Senhor é diferente. Nós temos que olhar para o Pai e entender que Ele nos deu o exemplo de amor, e Ele não esperou que você mudasse para começar a te amar. Ele não esperou a sua melhora para começar a te amar. Ele te pegou como bebê todo sujo dentro de um berço. Foi assim que Ele te encontrou. Ele disse que encontrou Israel como um bebê ainda envolto na imundícia da sua placenta, todo sujo de sangue, e Ele limpou, e Ele o amou, e Ele cuidou dele. Foi assim que Deus nos encontrou. Está na hora de entendermos de que imitar o amor de Deus na igreja parte do fato de que eu imito o próprio Deus como filho dele. E essa é uma imitação interna, é uma mudança que tem que acontecer no meu coração, e porque acontece no meu coração, eu faço como Ele mesmo fez. Não fique exigindo que os outros mudem, não fique exigindo que as pessoas sejam como eu gostaria que elas fossem para que eu amasse. Eu sei, tem gente que dá trabalho mesmo, tem gente que dificulta o nosso amor por Ele. A gente até gostaria de amar aquele infeliz, mas o cara dá trabalho. Ele faz de tudo para a gente ter raiva dele, para a gente odiá-lo. Ele azucrina a gente. Você acha que você é diferente para com Deus? Você acha que não dá uma vacilada nenhuma vez? Que você está indo muito certinho, tudo direitinho, que Deus olha, que tem coisinha, uma fofa que está parecendo o papai. Você acha que Deus está olhando para você assim, meu filho? Você dá muito mais trabalho para Deus do que os seus irmãos podem dar para você no que diz respeito ao amor. Mas Deus insiste em te amar, sendo você quem você é. O Senhor exige que nós venhamos a amar o nosso próximo, nossos irmãos da mesma maneira. Que a modificação que Deus vai produzir nele seja para o louvor do Senhor, mas que eu devo amá-lo, independente das falhas ou dos pecados dos meus irmãos. Porque foi assim que Deus nos amou. E pastor, em que proporção eu devo amar? Na mesma proporção que Jesus Cristo mostrou como é que se imita o Pai. É por isso que Deus Pai olha para Jesus Cristo e diz: esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Porque Cristo foi capaz de amar como Deus queria que amasse, com a imitação perfeita. Ele amou em sacrifício e voluntariamente. Nós não somos chamados a amar porque nos tornamos membros de uma igreja. Nós não fomos chamados a amar porque a gente precisa gostar das pessoas. A Bíblia nos convida a amar, nos sacrificando pelo bem das pessoas. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e espera que nós nos amemos uns aos outros de forma sacrificial e voluntária, partindo de um coração que foi transformado, que experimentou o amor e que por isso mesmo consegue amar. Os filhos são uma coisa especial nas nossas vidas, e a imitação que eles fazem de nós nos mostra muita coisa. Nós somos filhos também, e a forma como nós imitamos os nossos pais fica bem marcante à medida que a gente vai envelhecendo. A gente nota como a gente é parecido com eles. O que o Senhor espera ver na igreja dele são pessoas que amem como Ele ama, que amem como filhos de um Pai amoroso, que amem como um irmão que se ofereceu por amor aos seus outros irmãos. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Vamos cantar? Vamos cantar o amor?